Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para a gente falar do BTCI 11, fundo de crédito da BTG. Fundo de crédito aí mais high grade, tá? Taxas com risco, com pouco risco, também com rendimento baixo, né? Então, sempre naquela lógica, né? Quanto menor risco, menor rendimento. Então, aqui também. Apesar de que o resultado aqui está vindo bem bom nos últimos meses, a gente vai ver isso no relatório gerencial. Então tá, o valor da cota está em R$ 9,12, está pagando dividend yield de 12,15%, pegando os dividendos dos últimos 12 meses. Chegou a ser negociado a 7,80. Foi por agora? Foi agora, 19 de dezembro aqui, foi a mínima. Chegou a estar negociado a 7,79. Caramba, hein? Quem conseguiu comprar aquele preço fez uma baita compra. Estamos falando de um PVP de 0,91, pagou um último rendimento de 0,09 reais, que faz um rendimento mensal de 1,1. Tá? Bom, o fundo aí está pagando rendimentos constantes aí, né? Entre 0,092, 0,094, ok? Perfeito. Indo aqui para o relatório gerencial, a gente tem alguns dados aqui em cima, taxa de administração, valor de mercado por cota, ok? Aqui dá para a gente pular. Tem aqui alguns comentários, né, para quem é investidor, né, do fundo, ou investidor em geral, tá? Que também dá, assim, não foge muito dos outros relatórios da BTG, então, que fala do cenário do IFIX, né, o quanto vem caindo nos últimos meses, de cada, de cada setor. Então, fundo de fundos caiu tanto. Tem a queda também na parte de tijolo, na parte de crédito. Então, aqui eles comentam todos esses pontos. Aqui um pouco de macroeconomia. Então, eles falam do IPCA, que está não tá na banda superior das expectativas, superando um pouco, né? Isso ocasiona ali a subida da taxa de juros, que é nesse parágrafo aqui que eles comentam, né? Então, eu vou até ler o último período aqui do parágrafo. Como resultado, o mercado já projeta uma Selic terminal para 2025 entre 14,50 ao ano e 15% ao ano. Tá? Então, uma taxa bem alta aí que está sendo prevista. Aqui os comentários do gestor, então eles comentam aqui de novo dessa Selic, esse patamar altíssimo, né? Tem a parte dos Estados Unidos aqui, que com a expectativa da política fiscal mais expansionista e maior protecionismo levou à valorização do dólar, que impacta negativamente a inflação dos mercados emergentes, né? Então isso daqui impactou a inflação fica acima da meta, taxa de juros sobe, né? Também tem que o Fed reduziu a taxa de juros em 25 bps, né, corresponde a 0,25 pontos, e está fixado agora em 4,25% e 4,50%. A tendência é que ela não vai diminuir que nem esperado antes, por conta dessa política expansionista do novo governo que vai assumir agora, né? Okay. Aqui tem o resultado financeiro, então a gente até pode ver, a gente pega novembro aqui, ó, teve um lucro de 11 centavos e distribuiu 9 centavos. Então tá fazendo um pouco de reserva. Interessante, né? Um resultado bem bacana aqui também. E interessante fazer a reserva para conseguir manter os rendimentos constantes ali. Se eu não me engano, não tem guidance, tá? Mas aqui tem um resultado, né? A receita de CRI veio bastante elevada. Receita de FII pequena aqui. Ok, a parte de renda fixa, que é o que está em caixa, tem as despesas e tem o resultado. Bacana. Aqui tem o DI, né? Daqui dá pra gente pular, a gente que tem a rentabilidade do fundo comparada com alguns indexadores, IFIX, CDI, PCA, e aqui o BTCI, quando somados os rendimentos, está vencendo esses benchmarks. Ok, aqui está o número de evolução da base de cotistas, se manteve constante. Portfólio, então a gente está falando de indexadores, na maioria é IPCA, né? IPCA mais 7,1%. Aqui eu imagino que é a aquisição, tá? Dos IPCAs e não MTM, que é a taxa negociada a mercado dos CRIs. O CDI 28%, numa taxa no spread de 2,4%, e tem 3% em GPM. Tá? Aqui está o duration médio 3,3, a diversificação nas localizações, então a maior parte aqui no Sudeste, tá? De setor, bastante na parte de logística aqui.
bem high grade aí, tem 25% em shopping também, então muito bom aí. Aqui tem a lista de ativos, né? Estamos falando das maiores concentrações de acima de 5% aqui, tem um na Casa Shopping, é uma concentração alta, né? Tem uma taxa de emissão boa, IPCA mais 9,35, tá? Tem algumas concentrações aqui, na verdade eu diria que as maiores concentrações são os 4 primeiros CRIs aqui, seria legal com o passar do tempo ter maior diversificação, né? Ok, que fala de mais alguns ativos, né? Aqui são os fundos imobiliários, né? Tem um da BTG, imagino, BTYU, deve ser da BTG, maior concentração, 7,8%. Tem total do PL de 15,4%, então tem bastante quantidade de FIIs aí. Canip é um ótimo fundo, eles têm aqui, mas comparado com a maior concentração já não é nem tanto, né? 2,7% do PL. Aqui é renda fixa, né? Tem 10,1% do PL em renda fixa. Isso, tem bastante ainda em renda fixa. Imagino que liquidez diária, né? Tá aqui 100% do CDI, né? Então, bacana. Aqui tem uma tabela de sensibilidade, quando a gente pega o valor da cota, o yield que está sendo praticado, né, com o rendimento que foi dado, que foi anunciado nesse relatório. Bacana. E aqui já tem uma descrição dos ativos, né? Então, quem tiver interesse pode ver ativo por ativo e estudar melhor o fundo, ok? Partindo aqui para o nosso dashboard, a gente tem o BTCI, então aqui está resumido, né, o resultado, a distribuição, tem ainda 10 centavos de reserva acumulada, o duration médio que a gente viu, tem a porcentagem de PCA e CDI, aqui a gente está falando de um caixa de 12,1%, que nem a gente viu ali, até estranho, então tem bastante aí para alocar. Uma taxa de 0,95, e ok. Como não tem a taxa MTM, a gente vai usar a taxa de aquisição, né, IPCA mais 7,1. Então, se a gente pega aqui fundos de papel, primeiro vamos pegar o VP lá no Status Invest. Então, a gente está falando de um BVP de R$10,03. Então, vamos retornar aqui. R$10,03. Em um retorno, eu vou usar o que eles distribuíram hoje, tá? Então, vamos considerar a inflação. Aqui é 0,95 de taxa de administração. E CDI, uma taxa bem baixa aqui, né? Porque não é MTM, infelizmente. Então, a gente vai ter que usar essa aqui. Vai acabar dando um valor um pouco diferente. E o spread é um fundo de papel, eu considero high grade, né? Pelas taxas médias de aquisição. Então, mais pelo momento de mercado, né, que a gente está sensível, aí também fundo imobiliário que tem 15% em outros fundos imobiliários, então acaba tendo um resultado menor, também é uma estratégia que, né, eu acredito que é legal ter uma parte tática ali de fundo imobiliário para fazer giro, para fazer ganho de capital, mas 15% eu já começo a achar um pouco demais, né? Você tem outros fundos imobiliários, você paga a taxa daqueles fundos imobiliários, tem a taxa do próprio fundo BTCI, né? Então paga a taxa em dobro e nesse momento não está conseguindo gerar valor porque todos os fundos imobiliários que eles têm provavelmente estão no prejuízo, né? Então vou colocar 2,25 aqui para não colocar 2%, ok? Quando a gente tem isso, a gente vai no preço teto, a gente está falando de um preço teto de R$7,86. Opa, não, esqueci de mudar aqui, que a gente está falando de um resultado de 91, né? Então, agora vai aumentar. Está falando de um preço teto de R$9,34. Isso com a taxa de aquisição, pelo menos eu estou supondo que a taxa ali é de aquisição, né? IPCA mais 7,1. Quando a gente vê quanto está sendo negociado em R$9,12, então pode estar expressando aqui um desconto, né? Talvez uma oportunidade. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, assim como todos os meus outros vídeos. Até se a gente fizer um jogo, aumentar aqui o spread para 2,5, considerando o momento. Opa, não mudou nada? A gente abaixa o preço para 2,18 e fica próximo de quanto está sendo negociado agora, ainda assim está um pouco abaixo. Quando a gente vê, né, uma fundo de papel, pelo PVP a gente consegue ver se tem desconto ou não. Claro que esse já tem 15% em fundos imobiliários, não acaba distorcendo um pouco essa visão, mas a gente vê que realmente tem um desconto, tá?
Então, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, né? Só ressaltando esse ponto. E obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.